Nesta aula, eu vou apresentar o conceito de exception e do estado da aplicação. O protocolo HTTP é um protocolo sem estado. Dessa forma, um servidor web ele trata cada solicitação HTTP como uma solicitação independente e não retém valores do usuário de requisições anteriores. Na ASP.NET Core, o estado da sessão é um recurso que você pode usar para salvar e armazenar dados do usuário enquanto ele navega na sua aplicação. Esse recurso está presente no pacote Microsoft ASP.NET Core Exception. Com base em um dicionário ou tabela hash no servidor, o estado da sessão persiste os dados através das requisições de um navegador. E esses dados eles ficam armazenados no cache. Com base nisso, a ASP.NET Core mantém o estado da sessão, dando ao cliente um cookie que contém o ID da sessão que é enviado ao servidor com cada solicitação. O servidor ele vai usar o ID da sessão para obter os dados da sessão. Agora, como o cookie da sessão ele é específico para o navegador, você não pode compartilhar sessões entre navegadores. Então, uma sessão ela está relacionada com o navegador. Os cookies de sessão eles têm um tempo de vida e eles são excluídos quando a sessão do navegador termina. Tá? Se um cookie for recebido por uma sessão que acabou, que expirou, o que acontece? Neste caso, uma nova sessão que usa o mesmo cookie de sessão vai ser criada. O servidor ele mantém uma sessão por um tempo limitado que você pode definir após a última requisição. Esse tempo, como eu falei, você define ou você usa um valor padrão, que é mais ou menos 20 minutos. O estado da sessão, como eu falei, ele é utilizado para armazenar dados do usuário específicos de uma determinada sessão. Esses dados eles ficam armazenados no cache e eles vão ser excluídos em duas ocasiões. Quando a sessão expirar ou quando nós, via código, definimos um comando session clear. E como que nós podemos configurar a sessão na ASP.NET Core? Como eu falei, o recurso Session ele está disponível no pacote Microsoft ASP.NET Core Session. Esse pacote ele fornece o middleware para gerenciar o estado da sessão. Para habilitar o middleware da sessão, nós temos que definir na classe Startup 3 itens. Eu tenho que definir qualquer um dos caches de memória definidos em eDistributed Cache. Depois eu tenho que, no método configureServices, fazer uma chamada a addSession para configurar o serviço. E depois eu tenho que, no método configure, fazer uma chamada para usar o middleware. Aqui eu configuro o serviço, aqui eu defino o middleware. Tá? Então no código ficaria assim, em Configure Services, eu adiciono uma implementação padrão. Aqui eu posso... Existem outras opções, mas essa aqui é a padrão. Eu tenho que incluir um serviço, né, do Memory Cache. Depois eu tenho que dar um addException no serviço. Isso no método Configure Service, tudo na classe Startup. Depois, né, eu vou no método configure e dou um use session.
Depois que eu fizer isso, eu estou apto a usar os recursos da sessão. E como é que eu faço isso? Geralmente, como eu falei, nós usamos a session para armazenar informações. Então, eu posso armazenar informações. Primeiro, eu tenho que definir, né, uma variável onde eu vou armazenar os dados da sessão. Que nem aqui eu defini uma constante, que eu chamei session key nome, onde eu vou armazenar um nome de um usuário, por exemplo. E aqui uma constante do tipo string, que vai armazenar a idade do usuário. Depois eu faço a atribuição. Isso é feito no HTTP Context. Tá? Na seção do contexto, eu dou um setString e atribuo o valor ao nome da minha variável. Tá? Então aqui é valor e o nome definido aqui. No caso do inteiro, né, eu dou um setInt, né, na variável e atribuo o valor. Isso seria a atribuição. E para me obter os valores, eu atribuo esses valores, né, obtenho do contexto HTTP, dou um getString e retorno o nome da variável que eu defini. GetInt, o nome da variável que eu defini e armazeno na minha variável local. Então, é assim que funciona. Então, embora que nesse estágio do curso eu não tenha uma utilidade de aplicação para section, eu vou mostrar no código como a gente define isso, tá? Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio no projeto que eu tenho utilizado. Então, ó, eu vou na classe Startup, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou recolher aqui. No método config_service, eu tenho que adicionar a implementação, né, nos serviços, add distribute memory cache, tá? Perceba que na ASP.NET Core, né, eu tenho aqui na referência da dependência do NuGet, ó, o Microsoft ASP.NET Core All, aonde eu tenho todos os pacotes que eu preciso, tá vendo? Isso aqui é disponível a partir da ASP.NET Core 2.0. Então não tem que me preocupar. Então o pacote do Session está aqui, ó. Microsoft ASP.NET Core Session. Olha ele aqui, ó. Tá? Feito isso, eu tenho que incluir uma referência a add session. Ou seja, definir dois serviços aqui que eu vou utilizar em configure service. E aqui, basta eu vir agora usar o parâmetro app e configurar o middleware, que vai gerenciar a sessão para mim. Pronto. Feito isso, eu já posso utilizar os recursos de Session na minha aplicação. Diferentemente das versões anteriores, a Session é um recurso que na versão anterior ela existia por padrão, né, e você tinha que desabilitar. Aqui não, aqui ela existe. Se você não quiser usar, tá, você não precisa fazer nada disso. Você faz isso, essa configuração, se você for precisar usar os recursos da Session, tá? Então, era esse o conceito da Session que eu queria mostrar. Ela é importante você saber que isso existe na ASP.NET Core, né? Mas agora ele está como um serviço, né, e como um middleware que você pode usar ou não. Isso vai depender de você, tá? Então, até a próxima aula.